Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Um bom dia especial para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós temos o site para você ficar bem informado, que é o site euestoucomvocê.com.br. Lá você colhe as informações, revê os nossos programas. Se quiser um contato mais imediato, temos o horageral@estoucomvocê.com.br. Ou, se preferir, os telefones, que é o 3041-6777 e o WhatsApp, que é o 981387000. E não se esqueça que eu estou com você, tá certo? Bom, nós temos hoje um programa especial. Eu tenho a certeza que você vai poder participar. Nós vamos conversar com o Fernando Gregório. O Fernando, ele é arquiteto da Diocese. Cadê o Fernando? Vamos mostrar o Fernando, o nosso convidado de hoje. É ele que vai estar conversando com os nossos telespectadores. Um assunto muito importante. O Fernando Gregório é arquiteto da Diocese de Santos. E depois, no segundo bloco, nós vamos conversar com o Paulo Miyamoto, né? Um assunto também muito importante, que os nossos telespectadores poderão fazer perguntas pelo 3041-6777. Mas, em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer agora as informações desta manhã, aqui no Hora Geral. Em São Vicente, polícia localiza cocaína, rosa e várias outras drogas em ralo de residência. Policiais verificaram uma denúncia quando abordaram um rapaz em um terreno. Com o suspeito, foram localizadas pequenas quantias de entorpecente. Mas, ao revistar a casa do homem, os agentes encontraram uma grande carga de droga escondida dentro do ralo da residência. Ao todo, os policiais encontraram um revólver com 4 cartuchos intactos, 400 porções de maconha, 139 pinos de cocaína, 42 pinos de cocaína branca, 252 pedras de crack, 78 frascos pequenos com lança-perfume, 8 frascos grandes com lança-perfume, além de R$ 42 e R$ 100 em notas falsas que estavam com o suspeito. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de São Vicente. É impressionante o crescimento, a movimentação de drogas na nossa região, seja através do porto, seja através das cidades, seja através do carro. É impressionante, de laboratórios de refino da droga. E você pode auxiliar a polícia ligando para o 181. Vamos a mais uma informação? Em Santos, candidatos a conselheiro tutelar são entrevistados. O evento reuniu dezenas de participantes na Universidade de Santa Cecília. As entrevistas não têm caráter eliminatório e os 47 participantes tiveram 2 minutos para falar sobre avanços e desafios da criança e do adolescente. Todo o processo é realizado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente por meio da Comissão Especial Eleitoral. Neste ano, a eleição será realizada de forma eletrônica no dia 4 de outubro, das 8 às 17 horas, em 14 unidades de ensino da cidade. Mais uma informação: embarcação vira e 2 pessoas morrem em Itaém, no litoral sul. Um idoso de 82 anos e um homem de 50 anos foram as vítimas, que eram turistas de Diadema. O acidente aconteceu em um local conhecido como a Boca da Barra, onde há o encontro do rio e do mar. Isso em Itaém. Segundo relatos, uma forte onda jogou os passageiros e tripulantes para fora da embarcação. De acordo com o capitão Fabrício Garcia, do Corpo de Bombeiros, o mar se encontrava em uma condição bastante adversa e os tripulantes não estavam com colete salva-vidas. Bom, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o Fernando Gregório, ele que é arquiteto da Diocese de Santos. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, Fernando. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, a gente poder refletir e falar sobre uma coisa interessante da nossa cidade. O Fernando, você, meu telespectador, vai conhecer o quanto que ele fala com fluidez e de conhecimento com assuntos importantes, né? Da Igreja Católica, da importância dos santos aqui na nossa região, também principalmente na nossa cidade de Santos. Fernando, eu não sei se já fiz essa pergunta para você, porque eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes.
A diocese, ela compreende quais regiões, a diocese Então, de Santos? a Diocese de Santos, ela compreende 9 municípios, né, aqui da Baixada Santista, né? Então, de Peruíbe até Bertioga? Peruíbe até Bertioga. Né? Então, seria a área de abrangência da diocese, né, onde o bispo, Dom Tarcísio, é o responsável, né, por toda a questão administrativa, pastoral, né, com relação à Igreja Católica Apostólica Romana, nesses 9 municípios. Quando a gente usa o nome de paróquia, paróquia significa o quê? A igreja que está instalada no município? Não, então, paróquia é uma área de abrangência de uma determinada igreja matriz. Por exemplo, em Imbaré, nós temos aqui a igreja matriz paroquial, é a Basílica Santo Antônio do Imbaré. Embora nós tenhamos 2 comunidades, Santa Rita e Estela Maris. Então, seria a sede daquele território, né, de administração que fica sob a responsabilidade do pároco. Entendi. O caso, vamos supor, lá da Igreja do Valongo, no centro da cidade. Então, o Valongo, ele não é paróquia, ele é um santuário, né? Mas ele está ligado diretamente a outra paróquia, né? Administrativamente, a paróquia da Catedral. Muito interessante, né? Quer dizer que lá, nós só temos um santuário só aqui em Santos? Então, temos 2 santuários, né? O Santo Antônio do Valongo, né? E o santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, o santuário diocesano. Olha, você falou algo importante. Nossa Senhora do Monte Serrat, nós estamos na comemoração da padroeira da cidade de Santos. Um outro aspecto, Fernando, até para você informar o meu telespectador, por que a padroeira de Santos? Quem que chegou e escolheu a Nossa Senhora do Monte Serrat como padroeira de Santos? Então, a devoção à Nossa Senhora do Monte Serrat é uma devoção muito antiga, ela vem com os nossos colonizadores. E foi trazida pelo governador-geral, Dom Francisco de Souza, por volta do ano de 1599. E foi uma devoção muito crescente, não só na antiga Vila de Santos, como também em toda a região. Aquele fato, né, da expulsão dos invasores holandeses no ano de 1614, então contribuiu muito para que essa devoção crescesse. Então, em 1955, ela foi declarada oficialmente padroeira, né, coroada oficialmente padroeira da cidade de Santos. É uma devoção bastante popular da nossa cidade, é uma devoção que atrai milhares de peregrinos, não só da nossa cidade, da região, mas inclusive de outros estados. É uma devoção que também tem sua origem lá no século IX, né, na Espanha, na Catalunha, onde uma montanha com uma formação rochosa parecida com uma serra deu origem, então, ao Monte Serrat. Então, a Virgem, que é venerada nessa localidade, foi trazida essa devoção com os nossos colonizadores portugueses e espanhóis. Agora, Fernando, a cidade de Santos, que seria santo no plural, tem alguma característica com relação a esses santos que nós tanto contemplamos e, lógico, rogamos até milagres e as igrejas se enchem sempre quando é um dia desse santo ou de alguns santos aqui na cidade de Santos. A cidade de Santos, qual a relação que tem com os santos? Então, desde o início da nossa colonização, nós herdamos essa cultura, né, da devoção popular aos santos. O que a igreja ensina? Os santos são aqueles homens, mulheres, crianças, jovens que, através de seu exemplo, da sua vivência radical do Evangelho, eles são colocados como modelos. Então, eles são intercessores. Os santos não fazem os milagres. O autor do milagre é Deus. Os santos apenas intercedem. E, mais que interceder, eles são exemplos de vida a serem seguidos para aqueles que se propõem a seguir Jesus Cristo e o Evangelho. Santos, desde a sua origem, a primeira devoção em Santos foi Santa Catarina de Alexandria, que foi venerada em sua capela ali onde hoje é o outeiro de Santa Catarina. Né? Essa imagem, depois de uma invasão de piratas, foi jogada no mar, resgatada 60 anos depois pelos escravos do Colégio São Miguel, dos jesuítas, e hoje essa imagem se encontra exposta no Museu de Arte Sacra. Né? Por volta do 1549 aproximadamente. Então, outra grande devoção também do povo santista é a devoção a Santo Antônio. Né? Então, nós temos aí, provavelmente, o culto de Santo Antônio entra no Brasil através de São Vicente. Se tem registro que foi a primeira igreja, a primeira ermida erguida em honra de Santo Antônio,
hoje localizada ali próxima à Igreja Matriz. Essa igreja não existe mais, mas nós temos uma imagem de Santo Antônio do ano de 1560, é a mais antiga que se tem registro. E temos aqui em Santos o Santuário de Santo Antônio do Valongo, 1640, da Ordem dos Frades Menores, né, que impulsionou a devoção em todo o tempo colonial. Por volta de 1875, o Visconde do Imbaré, que era um grande devoto de Santo Antônio, constrói então uma pequena capela na praia. Essa capela sofreu duas reformas, uma em 1911 e 1915, e em 1922, com a chegada dos frades menores capuchinhos, a criação da paróquia de Santo Antônio do Imbaré. Em 13 de julho de 1930, se iniciou então a construção da Igreja Matriz. Foi sagrada solenemente em 7 de dezembro de 1946 e em 1952, pela sua beleza, arte, a devoção, o grande movimento popular, o Papa Pio XII concedeu o título de Basílica Menor, ou seja, é um título honorífico que faz com que a Igreja do Imbaré esteja, de certa forma, ligada às 4 basílicas mães que se encontram em Roma. Então, quem for na Basílica do Imbaré vai perceber, na entrada, na porta principal, o brasão do Papa Francisco. Então, toda vez que muda o Papa, nós substituímos o brasão, para significar o quê? A unidade que existe entre a Igreja do Imbaré e a Sé de Roma. Agora, Fernando, é interessante toda essa história católica e religiosa, porque nós observamos, por exemplo, eu não quero me aprofundar no tema religião, mas o telespectador vai entender. A gente vê o crescimento da igreja evangélica, a gente vê o crescimento da igreja carismática, mas quando das procissões da igreja católica, a gente também se depara com um grande número de pessoas. O que eu quero dizer é que nos dias de hoje, que a gente vê tanta individualidade, uma banalização da vida, eu acredito que só através de uma fé, de uma certeza, de uma ajuda transcendental, né, que a gente possa enfrentar os desafios da vida. Por mais que a gente fale, olha, Deus me pague, muito obrigado, se Deus quiser, a gente sempre acaba deixando um pouco na responsabilidade de Deus certas ações que dependem dos nossos atos no dia a dia, né? Que é o respeito, que é a sinceridade, que é a espontaneidade, que é a colaboração, que é a ajuda. Será que a igreja, a católica, durante todos esses milhares de anos, ela não conseguiu perder a sua essência? Por isso que ela ainda detém um grande número de fiéis, de seguidores, quando desses eventos religiosos durante o ano? Sim, a função da religião, seja a igreja católica, evangélica, é sempre propagar e cultivar esses valores que você falou. A unidade, a paz, a fraternidade entre as pessoas, na solidariedade. Esse é o objetivo e o papel de qualquer religião. A Igreja Católica propaga a solidariedade, a fraternidade, a partilha, baseada em quê? Baseada na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira missão das igrejas cristãs é o anúncio do Evangelho, é o anúncio de Jesus Cristo como nosso único Salvador. E essas pessoas são atraídas por esses valores, como você mesmo disse. Numa sociedade que a gente vê cada dia mais violenta, a igreja apresenta modelos, né? Sinais de que a sociedade, o mundo pode ser melhor à medida em que nós acreditamos e que nós praticamos esses valores na nossa vida, no dia a dia, nas mínimas coisas, né? Como bom dia, obrigado, Deus lhe pague. Isso faz parte do ser humano melhor, um ser humano que é comprometido com a vida, e um ser humano que Deus colocou aqui para ser feliz. E a felicidade, segundo Jesus Cristo, se realiza nas pequenas coisas, no dia a dia. Isso é importante que a gente comente, porque no meu entendimento, são atitudes tão simples que transformam o nosso dia, transformam a nossa vontade de viver e de poder até passar ao próximo essa perspectiva de dias melhores.
Às vezes a gente fala de tantas coisas, Fernando e amigos do Hora Geral, né? Olha, eu vou só comentar, falar coisas positivas para que eu possa atrair as coisas positivas. Também não deixa de ser uma atitude, né? Mas quando a gente fala de religiosidade, a gente lembra da importância das pessoas em acreditarem, em ter fé. E aí, algumas pessoas acabam lendo a Bíblia, acabam tendo o seu santinho, acabam fazendo uma oração ou acabam rezando. Eu acho que qualquer dessas duas modalidades, todas elas levam ao Pai, levam a você poder se confessar, se entregar com relação ao sentimento que você esteja tendo. E eu julgo isso fundamental. Eu vou fazer o seguinte, Fernando, aproveitando o seu conhecimento, enquanto os nossos telespectadores ligam no 3041-6777, eu vou soltar algumas fotos e eu queria que você me auxiliasse a comentar sobre essas fotos que nós vamos mostrar agora aqui no Hora Geral. Produção, pode soltar a foto. Esse é o conjunto do Carmo, né? Nós temos a presença carmelitana aqui na cidade de Santos desde o ano de 1589. Então nós temos aí a igreja conventual, né? Que é a igreja dos frades carmelitas, e ao lado a igreja da chamada e venerável Ordem Terceira do Carmo, que são aqueles leigos, homens e mulheres, casados solteiros, que buscam uma forma de espiritualidade. Então eles encontram na espiritualidade da Ordem do Carmo uma maneira de viver o Evangelho na igreja, através de uma mística forte, da oração, da contemplação, como é o carisma carmelitano presente em nossa cidade. É uma igreja do final do século XVI, e ela traz em si não só o aspecto cultural, educacional, porque é um dos valores da arquitetura sacra religiosa, modelo barroco aqui na nossa região, e bastante frequentada. Então, ela é um ícone da resistência da fé desse povo no centro histórico da nossa cidade. Nós temos uma outra foto, deixa eu ver, vamos à próxima foto. Essa é uma imagem do nicho, né, do retábulo, onde se encontra a imagem de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Né? É uma devoção que tem sua origem na Idade Média, no século XIII. Né? Foi uma ordem inspirada na vivência do profeta Eliseu, no Monte Carmelo, onde um grupo de cruzados se reuniu, né? E em vez de irem para as cruzadas, eles acharam uma outra forma de viver e conviver, inspirando-se no modelo de vida do profeta Elias e colocando essa comunidade sob a proteção da Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Então, é uma devoção também trazida pelos portugueses, pelos espanhóis, e que resiste bastante forte até os nossos dias. Inclusive, no nordeste do nosso país, a devoção ao Carmo é ainda bastante enraizada na nossa cultura religiosa e popular. Tá, temos mais fotos. Teremos mais fotos para mostrar? Eu queria até que o Fernando comentasse aqui no Hora Geral. E uma devoção também bastante popular de Santos é a devoção a São Benedito, né? A Irmandade de São Benedito presente na nossa cidade desde o século XVIII. A Irmandade que era sediada na sua origem na antiga matriz do Rosário, hoje com sede própria ali na Avenida Afonso Pena. Mantém também a tradição de celebrar o seu padroeiro anualmente no primeiro domingo de maio. Então também é uma devoção que tem a sua origem no tempo da colônia e até hoje se mantém bastante forte, né? Com a presença dos irmãos e irmãs de São Benedito. Fica ali na Afonso Pena. Isso. Deixa eu ver a próxima foto, para que o Fernando possa comentar essa imagem. Essa imagem de Santa Catarina de Alexandria, né, que a gente já comentou, foi a primeira devoção que se tem notícia no primeiro povoado aqui da Vila de Santos e que hoje se encontra exposta lá no Museu de Arte Sacra. Então, a Basílica, né, de Santo Antônio do Imbaré, ela tem um estilo neogótico, né, totalmente decorada com pinturas murais do artista italiano Pedro Gentili. Então, a Basílica, na verdade, é um título honorífico devido exatamente a essa riqueza e a grande procura dos fiéis a esse local para a confissão, aconselhamento e a própria devoção a Santo Antônio bastante forte em toda a região. Fernando, por quê? Qual a diferença de igreja para santuário? Por exemplo, o santuário é uma igreja, mas nem todas as igrejas são santuário. Santuário é um título, né, que é dado pelo senhor bispo
informando que aquele lugar é um lugar especial de acolhimento, de orientação espiritual, de grande fluxo de pessoas que buscam uma determinada devoção, não é? Então, faz daquela igreja alguma coisa mais comprometida com a fé do povo. Então, o santuário é exatamente isso, é um local específico onde o povo encontra, além da acolhida, orientação espiritual, a prática da sua devoção, e é um local de destaque na diocese, como o santuário, que ele é um ponto convergente de romarias de peregrinação. Então, nós temos vários santuários espalhados por todo o Brasil. Você sabe que eu ouvindo o Fernando falar e vendo as fotos das igrejas e dos santuários, eu me deu um estalo. Eu não sei, acredito que não tenha nessa linha Conheça Santos, uma linha para conhecer as igrejas e os santuários, porque são muitos e eles colaboram também com o turismo turismo religioso que existe na nossa região. Eu fico imaginando, né? Nós tivemos aqui, trouxemos semana passada, Fernando, o Alexandre Nunes, que é o secretário do do Santos Região Convention Bureau, falando da falta de programas de turismo na nossa região, até para melhorar a economia no momento de crise que nós estamos vivendo. E agora me deu um estalo vendo essas igrejas, que todos nós passamos sempre próximo delas, alguma parcela da população frequenta essas igrejas, né? E poderia ser até questão de visitação. O que você acha dessa ideia? Sem dúvida, é uma ideia que a gente está amadurecendo na própria diocese, né? Fazer um itinerário, né? Religioso, desde Peruíbe, vindo por todas as cidades da diocese. Nós temos igrejas com valor histórico, cultural, como o caso de Itanhaém, Peruíbe. Quer dizer, não é só, como você falou, o aspecto religioso, mas o nosso aspecto cultural, né? Educacional, né? Grande parte, para não dizer a maioria da nossa cultura, está, de certa forma, ligada à Igreja Católica. A produção artística da Igreja Católica, através desses séculos todos, é a grande detentora dessa cultura, né? E essa cultura da Igreja Católica somente é de toda a população, é da sociedade. Isso é muito interessante, o que o Fernando fala, que é da parte cultural e também turística. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz pela grandeza da possibilidade desses projetos turístico, cultural e religioso, que é uma característica da nossa região. Nós não precisamos criar, ele já existe. O que falta aí é uma vontade política e se despir da vaidade, né? E se conversar entre as cidades. Você falou muito bem, isso é uma ação metropolitana que poderia até gerar uma grande movimentação de turistas. A gente vê lá o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo. Quantas pessoas no mundo vão lá fazer aquele caminho? Então, recentemente foi criado também o caminho de São Vicente de Saragoça, na Espanha, né? Nós temos o caminho de Anchieta, muitas pessoas desconhecem, né? Que é todo itinerário, desde a chegada de Anchieta aqui em São Vicente, até todo o percurso que ele fez no nosso litoral. Então, realmente, como você falou, nós temos riquezas históricas, culturais que não são valorizadas como deveriam ser. A gente precisa provocar aí as nossas autoridades e, às vezes, sabe, Fernando, a gente não precisa também depender das autoridades. Eu acho que a iniciativa da pujança da Igreja Católica, dos fiéis, da sociedade, das empresas que devem ajudar, apostar e patrocinar, isso é importante, lógico, através de uma discussão. Você deveria, sabe, conversar, não sei se já teve essa conversa, com o Alex Mendes, que é o presidente do Santos Região Convention Bureau, que é um jovem e que está aí dinamizando a questão do turismo na nossa região. Talvez vamos marcar um dia para trazê-los aqui, você e o Alex, para a gente poder discutir. Essa é uma grande alternativa. A gente fala de turismo rapidamente, que eu tenho que chamar o intervalo. A gente não pode esquecer de turismo, por exemplo, a Lama Negra, lá em Peruíbe. Sim. Você tem o convento na cidade de Itanhaém. Você tem os fortes em Bertioga, em Praia Grande, no Guarujá. Olha só quantos locais... Quanta riqueza nós temos nessa região. Tem o monumento do Niemeyer, ali na Ilha Porchá.
né? Você tem aqui o Memorial das Conquistas no Santos, tem o Museu Pelé, olha só. Então, na nossa região, nós podemos contar a história da arquitetura desde o século XVI, início da colonização, até os dias de hoje. São raras as cidades, as regiões que possuem isso. Olha só, você, Fernando, eu gosto de conversar que você, além de uma figura muito simpática, é inteligente. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E aí, quando chega a temporada de cruzeiro, que está próxima, aí vende-se um pacote para que o turista chegue 2 dias antes, faça, por exemplo, esse roteiro, depois ele embarque, né, para a sua viagem. Quando ele desembarcar, ele pode ainda se hospedar na rede hoteleira, para poder usufruir da gastronomia da nossa região e depois ele volta para a sua cidade, para o seu estado. O que ele vai falar dessa região? Nossa, adorei a região metropolitana da Baixada Santista. Conheci lá o Santuário do Valongo. Nossa, estive lá em Peruíbe, lá terra de Anchieta, tem um caminho. Fui no convento, fui até a cama de Anchieta, né? Olha, isso tudo é importante. Então, me motiva porque são realidades, isso é factível. O que nós precisamos é provocar e trazer órgãos como o Santos Região Convention Bureau para a gente provocar essa discussão e quem ganha somos todos nós. Porque à medida que você conhece, você valoriza. À medida que você valoriza, você também ajuda a conservar, porque é um bem de todos. Exatamente. Eu me lembro, na época, quando construíram a Vila de São Vicente, ali em frente à Matriz, houve toda uma discussão por causa da proximidade da Matriz, da Vila de São Vicente que ia ser construída com a Igreja Matriz. Mas depois foi vencida aí o entendimento e a Vila de São Vicente, uma réplica do início, né, da Vila de São Vicente, acabou sendo montada ali em frente à Igreja Matriz, que também é uma igreja que demorou um tempo para ser restaurada e tudo mais, mas faz parte da história de São Vicente. Sem dúvida. Isso é muito importante. Fernando, eu peço sua licença, vou fazer um rápido intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o Fernando Gregório, ele que é arquiteto, né, da Diocese de Santos. E também vou conversar no próximo bloco com o Paulo Miyamoto, que é coordenador da Equipe Brasileira de Antropologia Forense, Odontologia Legal. Tudo isso aqui no Hora Geral. E se você tem uma dúvida, ligue 3041-6777. Eu volto já. Bom dia, meu amigo Douglas Gonçalves. Bom dia a todos. E não há melhor maneira de se começar o dia do que assistindo o programa Hora Geral.